Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo de mais uma vez aqui estarmos reunidos, Senhor, buscando a aprendizagem, o estudo da doutrina espírita. Hoje o tema Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Nós solicitamos a nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, a vinculação do nosso estudo da casa, para que haja de lá para cá o fortalecimento do nosso propósito e que os estudos, se forem considerados adequados, também possam ser compartilhados na casa para que espíritos que lá estejam em estágio de aprendizagem, de equilíbrio, possam participar, se for oportuno, se for conveniente para os trabalhos da casa. Nós agradecemos por essa oportunidade que se renova semanalmente, de, neste momento, às terças-feiras, podermos conectar-nos nos nossos lares, proporcionando a visita dos amigos espirituais aos nossos lares, fortalecendo o nosso ambiente, auxiliando-nos, fortalecendo nossos espíritos para as lutas, para a aprendizagem. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, o amparo, a orientação, a misericórdia. Que assim seja. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, item 7. Vamos lá, vou fazer a leitura aqui. Depois eu inicio os comentários. Os amigos vão, ou se alguém quiser comentar, já de início também, só me dizer, tá? Item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Boa noite, Luiz. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus deste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que ele tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Então esse texto aqui é bem interessante, porque Kardec aqui faz comentários
bem abrangentes e tocam aqui vários pontos interessantes aí. O primeiro deles é o mais, que é o cerne aqui do assunto, que é a da ação de uma rigorosa justiça distributiva. E vai dizer assim: se for duro e desumano, poderá, se for orgulhoso, poderá, se for avaro e egoísta, poderá. Então, aqui nós temos que calibrar aqui os dois enunciados aqui. Pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez aos outros sofrer. Mas não é a pena do olho por olho, dente por dente. Aqui já na segunda frase, nós já vemos que a situação muda. Se foi duro e desumano, poderá, seu turno. Se foi orgulhoso, poderá. Se foi avaro, egoísta, poderá. Se foi mal, poderá. Por quê? Porque nós temos que lembrar aquilo que nós temos estudado aqui exaustivamente, que falamos com muita frequência, a questão 262A do Livro dos Espíritos. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Por isso que aqui está no condicional, poderá. Porque se ele se transforma, se ele se arrepende, busca a transformação, evidentemente que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a justiça não será aplicada com todo esse rigor que nós aqui vemos aqui. Se nós pegarmos aqui só essa frase para fazer uma palestra, nós vamos ter dificuldades aí e vamos fazer uma análise muito rasa, né? Pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que faz sofrer os outros. E fizemos só esse recorte aqui. E fizemos uma palestra, a nossa palestra vai ser uma palestra de um tom justiceiro. Então, por isso é que nós temos que ter cuidado, temos que estudar bastante a doutrina espírita, para nós não incorrermos nesses erros aí que apressadamente pode se incorrer. Porque o objetivo da lei não é a punição, é a transformação. Não é? Então, só depois de um certo tempo, se perdurar, permanecer a indiferença, a cristalização do sentimento, é que então essa justiça aqui vai ser aplicada. Porque aí o caráter é pedagógico e não punitivo. Então ele vai sofrer aquilo que será necessário para a aprendizagem, para o despertamento. E não há aí o caráter punitivo. Tanto que, por exemplo, na questão 770A do Livro dos Espíritos, tem uma questão bastante interessante. Quando se fala falando das expiações, os espíritos responderam assim para Kardec na 770A: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, se o elemento arrepende-se, busca a transformação e se propõe fazer o bem, então ele é beneficiado pela misericórdia que vai favorecê-lo, porque ao invés do elemento ser passar uma existência em sofrimento, em dificuldade, lutando ali com essa justiça, se ele se propõe pelo arrependimento da transformação e ele recebe o benefício
da lei, é preferível que ele na terra pratique o bem, ame o próximo, porque assim ele vai ser um elemento útil, coletivamente falando. Porque, em termos aí coletivos, alguém que submetido a uma expiação dolorosa, porque ele foi imprevidente, ele vai ser um peso para a sociedade de várias maneiras. Então é preferível alguém que seja um instrumento da misericórdia do que um instrumento da justiça, perceberam? Mas, lamentavelmente, no mundo como a Terra, o mundo como a Terra, que é um mundo de provas e expiações, conforme nós vimos aqui, em outra parte do texto, evidentemente que existem aqui, permanecem aqui reencarnados espíritos endurecidos. E é por isso que vemos tanto sofrimento, guerras, violência, e vai por aí. Por quê? São os encadeamentos da lei de causa e efeito por causa da dureza dos corações. Existe um encadeamento perfeito. Por que é que temos, por exemplo, entre nós os espíritos violentos? Vamos nos recordar aqui do que já estudamos no capítulo 3, Há Muitas Moradas, com Santo Agostinho, que trata daqueles 3 grupos de espíritos: selvagens, semicivilizados e mais adiantados. No livro Voltei do irmão Jacó, nós vamos. Deixa-me. Alguém está querendo fazer um comentário aí? Eu vou voltar nesse tema, eu vou achar aqui, eu vou achar o livro Voltei do irmão Jacó, que traz para nós bem didaticamente uma situação bem interessante aqui. Se alguém quiser falar, pode aproveitar. Tá? Ô, Júlio, Pode falar, né, Luiz? enquanto você está procurando, nessa questão, se é mesmo 770 que você trouxe, né? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Sim. No final dela, também, quando ele fala que, evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, ou seja, se isola, Sim. cai no outro, pois se esquece a lei do amor e caridade. Então, não adianta fazer o mal e fugir para o mosteiro. Sim. Né? Nós vamos perder, porque nós temos jeito de sanar o mal fazendo uma interação com o outro e fazendo um bem que a gente deixou de fazer lá atrás. Né? Então, não adianta. Lógico que a gente muitas vezes tomamos essa atitude por vergonha, por depressão, por ter feito, às vezes, uma coisa que a gente não deveria fazer mais, mas seria a pior opção nessa circunstância, né? Sim. Você está falando aqui. Sim. Então, deixa-me voltar aqui. Deixa eu me lembrar aqui de. São 2 textos interessantes que tem esse livro. Voltei. Ó, vou começar por aqui, ó. Recebendo explicações. Vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões. Esse livro aqui é ali da década de. Final da década de 50, aproximadamente. Então, naquele tempo, ou melhor, o livro ele foi psicografado na década de 60, me parece. Mas a história, evidentemente, nós temos que levar em consideração aqui que o espírito levou alguns anos para de escrever esse livro. Então, me parece que ele se refere aqui à década de 50, tá?
vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor, que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais. Então, nós temos a proporção aí de 1/3, 600 milhões, dividido 1/3 apto à espiritualidade superior, 1/3 semi-civilizado e 1/3 bárbaro. Dividir aí 2 bilhões por 3, vão dar mais ou menos 3 vezes 6, 18, mais ou menos essa proporção, tá? Então, lá no outro trecho, ele amplia o entendimento. Vamos lá. E, ó, 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. 1/3 da irracionalidade para a inteligência, os selvagens ou bárbaros. 1/3 da inteligência para a razão, semi-civilizados. A terça parte acha-se em trânsito da razão para a humanidade. O terço que está apto à espiritualidade superior, perceberam? Certo? Então, esses espíritos, num determinado... Deixa eu ver se aqui nesse próprio texto aqui. Ó. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a genitura. Então, aqui na Terra, não estão reencarnados em grande escala espíritos que estão nessa faixa aqui, ó. Esses não merecem o sofrimento de um mundo de provas e expiações, tá? Por isso que não estão aqui na Terra. Deixe-me achar um outro trecho. Ele fala do papel desses elementos complexos aí. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regenerativa à maneira dos corrosivos que servem às tarefas de limpeza, utilizado por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Então, são aqueles arrependidos, são aqueles que querem mudar. Perceberam? Então, esses espíritos, agora eu vou fazer aqui a conexão com o que ele queria falar. Esses selvagens, semi-civilizados, eles servem de corrosivos do egoísmo dos endurecidos, da rebeldia dos endurecidos. Por isso que eles estão presentes nos mundos de expiações e provas. Porque o mundo de expiações e provas, por causa da inércia dos adiantados, são 3 grupos, certo? Selvagens, semi-civilizados e os mais adiantados. Por causa da preguiça dos adiantados, da má vontade dos adiantados para com as leis de Deus e a prática do amor, como eles precisam se transformar e precisam de experiências duras para a sua transformação, quem vai ser instrumento de escândalo são os selvagens e semi-civilizados, os espíritos novos em evolução, que por natureza se casam perfeitamente com esses retardatários. Ficou clara a ideia? Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Estava vendo aqui nas minhas anotações,
Quando a gente estudou o item 4, o capítulo 5, item 4, que fala as causas atuais das aflições. E aí fala da vicissitude, que são as causas atuais e as causas anteriores. Sim. E é exatamente o que você está falando, que a expiação, ela só começa com a coroa da razão. Exato. E a gente deixa a nulidade moral, né? Sim, sim. Então, eu acho que a partir daí que tudo começa, né? Eu acho que a gente começa, o problema começa daí, né? Porque os adiantados não estão mais em nulidade moral, eles conhecem a lei. Os selvagens, semi-civilizados, precisam conhecer a lei para sair da selvageria natural, percebe? Então, quem é que vai ensinar para eles a lei? São os espíritos superiores, angelicais, que vão reencarnar no meio selvagem para instruir selvagens e bárbaros? Não. São aqueles que já detêm o conhecimento, não querem praticá-lo. Então, eles vão conviver com aqueles espíritos que, por natureza, praticam o que eles gostam de praticar, por opção. É o mal e o remédio. O mal e o remédio. Então é o mesmo princípio do degredo. Mesmo princípio do degredo. Então, enquanto na Terra se permite, é possível a reencarnação de espíritos endurecidos que não querem mudar, querem continuar sendo egoístas, isso favorece a vinda dos selvagens e dos semi-civilizados. Esses selvagens semi-civilizados, nós temos aqui na Terra 8 bilhões de habitantes. A década de 50 eram apenas 2 bilhões de habitantes. De onde vieram esses selvagens e semi-civilizados? Um certo contingente estava aqui na Terra mesmo, aguardando a reencarnação. Mas nós temos que ponderar que bilhões e bilhões de espíritos estavam aqui na Terra, aguardando a Terra se tornar um mundo de expiação e prova para começar a reencarnar. Não, eles vieram, eles têm vindo de outros orbes. Para eles é um avanço. Eles saem de um mundo um pouco mais atrasado e vêm para a Terra, que é um mundo. Eles saem de um mundo primitivo e vêm para a Terra, que é de expiações e provas. Mais adiantado. Aprender noções da lei, tecnologia, ciência, filosofias, religiões. Certo? Quando tiver definido que aqui não reencarnam mais espíritos rebeldes e nem selvagens, então os adiantados vão se reunir com os selvagens e os bárbaros nos mundos apropriados. Percebendo? Por isso que os mundos são solidários. Então, a evolução é muito lenta. O processo de abertura da razão e recepção da coroa da razão demora um pouco. São necessárias aí várias existências para o espírito sair da nulidade moral. Certo, Elana? Certo, Júlio. E aqui passou pela minha cabeça agora também uma relação assim bem direta, por exemplo, na preparação para o mundo de regeneração. Uma vez que a gente tem a consciência desperta, a gente vai começar a pensar nessas causas dessas aflições hoje, né, dos sofrimentos, exatamente como forma de vencer, né, Sim. E ponderar no sentido também de não buscar mais motivos para que você reencarne para poder cumprir com os seus erros aí gerados, por exemplo, na atualidade, né? Sim. Mesmo sabendo que é um processo, a gente ainda vai errar, vai cair, mas um processo consciente de preferência, né? Sem dúvida. Nós estamos estudando, nós temos estudado tanto aqui nessa sala, quanto lá na segunda-feira o Apocalipse, exatamente para aumentar o grau da consciência desperta e nós tomarmos a rédea da evolução, a rédea da evolução consciente. Porque aí nós saímos do impositivo
da expiação. Saímos do impositivo da expiação e vamos só recebendo provas, que é bem diferente. Esse último parágrafo aqui é bem interessante. Ó. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. É interessante porque no Livro dos Espíritos tem uma dissertação de Kardec, capítulo 10, questão 872, resumo teórico do móvel das ações humanas. É o último parágrafo. Vai dizer assim, ó, todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos e repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Veja que interessante, certo? Então, esse é um ponto interessante que Kardec está falando a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, desse último parágrafo aí do item 7. Certo? Comentários? Eu queria falar uma coisa, que esse parágrafo último que você comentou, ele vem nos lembrar também que quando a situação não está boa para o nosso lado, por qualquer acontecimento, ao invés de lamentar, a gente tem até que agradecer e ter consciência que, como diz aqui, né, que a dificuldade bem passada, né, aceita, né, ela é quase uma vicissitude que ela se torna, inclusive, uma prova, né? Sim. Se eu passar bem pela prova, eu não vou ter que repetir, mas se eu reclamar, essa vicissitude ela pode se repetir, não? Pode. Porque significa que a rebeldia permanece. Exatamente o que eu Mas quero dizer. se você reclama, mas você está fazendo algo positivo, aí você tem que casar reclamação e ação. Sim. Você reclama, mas está cumprindo o seu dever, então você está melhorando. Por isso que cada caso é um caso. Quando nós lemos Nosso Lar, Ação e Reação, nós vemos que os espíritos, eles nunca tomam decisões de forma categórica e taxativa sem análise. Eles analisam vários fatores. Busca a ficha dele lá, vamos ver a ficha. Ele está nessa aí, tem 4 existências. Certo? Então, aí vão ser adotadas medidas diferentes. Aí ele está na 5ª existência que ele está tentando mudar. Então, aí, está percebendo? É outro tipo de providência que vai ser tomada. Por isso que tem organização no mundo espiritual. Tem ministérios, tem os técnicos da reencarnação, porque tem que se analisar com muito... Às vezes tem que recorrer à instância superior de um espírito que tem condições, por exemplo, de olhar para cada um de nós e analisar 10 existências de uma vez. Tem espíritos com essa capacidade.
e muito mais do que isso, para fazer o conjugação ali, está tudo de acordo. Então tem como se diz aqui tem as instâncias. Em cada instância o elemento tem a autonomia. Tem um termo próprio que eu estou querendo me lembrar aqui, que eu não estou conseguindo me lembrar, que os vários escalonamentos de uma empresa, quando você vai subindo, o superior tem mais prerrogativas, tem mais um leque mais amplo de decisões a tomar que ele pode tomar, certo? Sem precisar recorrer ao superior. Eu esqueci o termo que se usa. Tem um termo que se usa para isso. Você tem mais capacidade que o inferior, mas você tem uma certa liberdade para tomar decisão até um limite. Naquele limite você tem que recorrer ao superior. Tem um termo próprio que se usa para definir, e eu não estou conseguindo me lembrar aqui. Depois eu vou me lembrar. Não é isso? Mais algum comentário aí? Alguém quer fazer mais comentário? Então, depende de nós, nossos esforços por a este mundo, para não voltarmos a este mundo. Quais são os esforços? Nos empenhar pelo bem. E aqui eu repito, eu tomo sempre como ponto didático a nossa reunião mediúnica. O nosso estudo aqui, ele visa nos preparar especificamente, melhor, para a nossa atividade mediúnica. Então, a atividade mediúnica, com suas exigências, pontualidade, assiduidade, comprometimento, não faltar por qualquer motivo, isso não é um capricho nem do coordenador e nem dos espíritos que ditaram essas normas. Não. Isso são disciplinas que vão desenvolver em nós virtudes que vão nos fazer bem e vão possibilitar a nossa ida para um mundo melhor depois dessa existência. Isso nós precisamos entender, que as diversas tarefas da casa espírita, necessidade ali de respeitar ali a coordenação, as hierarquias, os estatutos, aqueles pontos que os espíritos consideram importantíssimos para um bom desempenho da reunião mediúnica, quais sejam? Conversação edificante antes da reunião, pontualidade, assiduidade, boa vibração durante a reunião, a prece, a meditação em torno do assunto, de assuntos elevados para concentração, a imaginação positiva criando o quadro da natureza. Tudo isso, amigos, favorece quem executa. Quem executa. Porque significa o quê? Transformação interior. Transformação interior. Melhoramento. Entesouramento de virtudes que vão capacitando para coisas mais amplas. Vai aumentar essa nossa autonomia aí, perceberam? Porque há quem leve para o lado pessoal, trata o coordenador como rigoroso. No meu caso particular, eu não sou nem metade rigoroso do que eu era, do que a minha coordenadora era, a dona Dila, por exemplo. E eu tenho notícia de outros aí que são mais rigorosos. Então, por isso que a gente insiste lá no grupo, além de qualificar o trabalho ser qualificado, nós merecemos um investimento alto ali, com a complexidade do trabalho tem aumentado, o alcance do trabalho tem sido maior.
tudo isso, tudo isso, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Quem quer fazer um comentário aqui? Eu só vou mandar um recado aqui no Zap. Alguém me tentou me ligar aqui. Ô, Luiz, faz um comentário enquanto eu estou mandando um recado aqui, por favor. Quando eu ia falar, o que o Fernando falou também, mas o que eu queria comentar, não acrescenta muita coisa, só para. Eu achei esse último parágrafo, de uma certa forma, consolador. E bem assim, dizendo tudo assim, quando ele fala lá na rigorosa justiça distributiva, a gente lembra de Jesus falando, né? Cada um segundo as suas obras. Então, vai ser sempre assim. Não adianta eu querer comer feijão se eu plantei abacaxi, né? Então, eu Sim, vou ter que dar aquilo para ter direito àquilo, né? E é interessante a gente, quando ele fala não nos esquecermos que nos achamos no mundo inferior, para não achar que nós vamos encontrar, de repente, um paraíso aqui na Terra. Esse paraíso sim. tem que ser construído, né? Luiz. E ele vai ser construído a partir da melhora, da diminuição, da superação das nossas imperfeições. Exato. É um trabalho lento, porque depende da minha modificação, mas, ao mesmo tempo, da coletividade, porque a mesma pressão que eu sofro por querer superar os meus desejos, mas também eu quero fazer o que eu quero, né? Fica naquela luta, também a coletividade ela vai também me pressionar. Uma parte querendo que eu continue fazendo o que eu vinha fazendo e uma pequena parte mostrando o outro lado, né, da moeda, o outro lado da outra opção que eu tenho para seguir melhor, entrar pela porta estreita, igual a gente leu igual ontem, né? Sim. Eu achei que ele fecha bem esse final, né? Trazendo para nós, não precisa ficar desesperado, depende de você, cara. Sem dúvida nenhuma. Alguém quer trazer mais um comentário antes de passarmos para frente? Nós temos que elaborar o paraíso no coração primeiro. Se o coração não for no paraíso, não estiver pacificado, como é que nós vamos conseguir conviver numa esfera paradisíaca, vamos colocar assim? Que é paradisíaca por causa da tônica dos sentimentos dos que ali habitam. Uhum. Sim. Mais algum comentário, amigos? Vamos ler mais um trecho, então? As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento ao que nós acabamos de ver, né? Questão 262A. Vamos ler a questão 262A. Nós vamos chegar nela no Livro dos Espíritos. Vamos lê-la aqui. 262A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Perceberam? Então é um ponto muito interessante analisarmos aí, não é? Que quando nós voltarmos aqui no Livro dos Espíritos, né?
estudar essa questão, nós vamos aqui já buscar aqui a conexão aí que mostra aí a coerência doutrinária. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Penitentes são os arrependidos, que são aqueles que são recolhidos na região de sofrimento, porque eles abriram ali um lance de sentimento. Nós até comentamos isso ontem lá na reunião, nos estudos do Apocalipse. Não é preciso que o Espírito faça uma prece pedindo a Deus, não. Porque assim os ateus, os céticos, não ficariam condenados para sempre ali naquela região. O que os Espíritos esperam é um sentimento que aponte, um sentimento que brote, que permita que eles sejam amparados, que sinalize uma mudança, que o espírito está cansado, que ele quer mudar. Então é um sentimento. A carga de vibração diferente. Então aí eles são levados para as colônias, consolidam esse arrependimento, vão se instruir. Aí eles podem, então, escolher, com o auxílio dos mentores, dos guias, do anjo guardião, eles podem escolher as provas, porque vão passar. Perceberam? Então, esse instituto da escolha da prova, ele é franqueado a todos os que se encontram arrependidos. Mas é um arrependimento sincero. É o arrependimento, sentimento de arrependimento, não é um simulacro de arrependimento. Palavras. E não adianta o espírito do mundo espiritual chegar lá na porta de nosso lar, como temos um caso no livro Nosso Lar, e dizer que está, pedir compaixão, pedir piedade, que está arrependido, mas o sentimento não é verdadeiro. O sentimento desmente. Então não é uma questão de palavras, é uma questão de sentimento. A doutrina espírita chama a nossa atenção sempre para o sentimento, melhorar o sentimento, mudar o sentimento, que é o nosso desafio aqui na Terra. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros, e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Outro ponto importante aqui é que essa escolha aqui, amigos, o espírito penitente não vai poder escolher uma boa vida, uma vida regalada, uma vida... Não é isso, não. Provavelmente vai lhe ser oferecido um leque de opções em função do montante. Tá? Né? A coisa não é assim, não. Por isso é que cada caso é um caso. Nós aqui falamos hipoteticamente, de forma abrangente, mas lá no mundo espiritual, cada caso é um caso. Qual é o grau de arrependimento? Ele está preparado para o que ele está pedindo? Ele tem condições de arcar com esse compromisso? Tudo isso é levado em conta. Então é um trabalho lento, é um trabalho demorado, conjugado, certo? Alguém quer comentar o trecho? Vamos lá. Tem 9.
Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Tá vendo? Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Lembram-se de quando nós vimos isso já no capítulo 3? Capítulo 3. Mundos de regeneração. Item 17. Falando dos mundos de regeneração, a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Saberam? A alma penitente encontra nele a calma e o repouso e acaba por depurar. Qual que é a calma e o repouso? Não vai ter espírito bárbaro, não vai ter espírito semi-civilizado, não vai ter violência, não vai ter perversidade. Aí ele acaba de depurar-se. Porque aí o assunto aqui toca naqueles sentimentos que já estão bastante amenizados, as imperfeições amenizadas. Então é o que falta para concluir. Para concluir a sua depuração. Então, olha a coerência. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, nós estamos vendo aqui, esse texto aqui é de Allan Kardec, quão profundamente Allan Kardec conhecia a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita resulta do ensino generalizado concordante dos espíritos, conforme está, por exemplo, no Livro dos Espíritos e nas instruções dos espíritos aqui do Evangelho. Então, Kardec, ele, além de compilar, ele estudava. Além dele trazer o conhecimento também, evidentemente. Então, isso é muito interessante, porque aqui nós vemos a coerência, certo? Coerência que há aqui com a doutrina espírita. Né? Com outro trecho, né? Tem um comentário? Ô, Júlio, só uma Diga. curiosidade. Esse sofrimento tem alguma distinção, por exemplo, o espírito que passa por essa depuração na fase infantil da fase adulta? Repete aí que eu não peguei, não. Tem alguma diferença o espírito que passa pela depuração na fase da infância em relação à fase adulta? Na infância você não tem consciência de nada. Você ali... Pois é, exatamente por isso. Mas tem, você está sofrendo ali as consequências. Na infância, você sofre ali... É aqui que você tem que sofrer mesmo de imediato, certo? O mais urgente, vamos colocar assim. Tá, de uma forma já, vamos dizer que já prevista. Para a sua passagem, né? Prevista. Pode não ter a devida consciência, mas a consciência espiritual, ela existe, né? Prevista. Quando você chegar no mundo espiritual, vou fazer lá a aferição da sua existência, você vai... eu sofri aquilo na infância porque tive problema lá. Eu vou contar, eu vou trazer a minha experiência pessoal para ilustrar aqui. Então, vocês vão se recordar que uma determinada entidade já disse que eu, lá naqueles eventos de Roma, que eu enganei lá o pessoal com mentira para continuar a guerra civil lá. Não sei se vocês se recordam disso. E eu, na minha infância, por exemplo,
eu tive muito problema de garganta. Eu quase desencarnei quando eu tinha ali uns 7 anos, porque a minha garganta fechou por causa de inflamação das amígdalas. Então, o que é isso? O reajustamento. Usei a garganta ali para a voz, para enganar, para atender certos propósitos. Então, perceberam? E provavelmente, isso aconteceu 2.000 anos atrás, provavelmente eu continuei algumas existências para frente com a mesma sistemática, certo? Então, Deus não apressa expiação, ele sabe esperar. Perceberam? Isso agora você vai precisar resgatar essa questão que você vai resgatar na infância lá. Vai ter uns problemas de garganta e tal. Certo? Júlio, Fala aí, Fernando. você dizendo a respeito de criança, né, é uma coisa que eu vou dizer para nós que somos membros da Fraternidade Camilo Chaves, né? Porque nós temos uma reunião de auxílio ao tratamento, né? Sim, Domingo passado foi uma delas, em que nós, enquanto espíritas, tendo sob a nossa tutela alguma criança que esteja passando por alguma enfermidade, a gente pode sim detectar que de repente é resultante de problemas em outras encarnações e lá no caminho e lá nessas reuniões eles podem ser auxiliados. Isso pode tem ser acontecido auxiliado. muito lá. Sim, Tem acontecido muito lá. Então, eu acho que às vezes a gente não pode ficar só nessa no caso, até da gente mesmo, né? sim, Acreditar apenas nos médicos da Terra, não, porque essa reunião, eu participo dela há mais de 20 anos, ela tem feito coisas maravilhosas, né? sim. Que às vezes a pessoa, utilizando só dos médicos aqui da Terra, não consegue um bom êxito. Isso é só um alerta para todos nós, né? Porque às vezes você tem a solução do problema em suas mãos e subestima, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Isso pode ser acionado de fato, né? Muito bem, onde é que eu parei aqui? Bom, assim a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons. Aqui também é um tema abordado na questão 894 do Livro dos Espíritos. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação, toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Então, aqui, ó, isso aqui é assunto da questão 894 do Livro dos Espíritos. Por que tem pessoas naturalmente boas? Não é isso? São pessoas que já fizeram o trabalho anterior, já passaram por provas, por expiações, e as virtudes são naturais.
Mais algum comentário? Estou anotando aqui para não perder A esse respeito, existe também o caso de uma pessoa, às vezes aparentemente não, mas que nessa vida tem uma conduta correta, né? E que de repente se vê de braços com alguma expiação muito dolorosa. Está Aí sendo dito aqui, né? Ó. Né? Está sendo dito aqui, ó. Tais são, especialmente as pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, nobres sentimentos, inatos, que parece nada de mal haverem trazido suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores. É o que você está dizendo aí, ó. Somente exatamente. pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Não é? É só para completar uma frase que a gente ouve muito, né? Sofre o justo pelo pecador, que às vezes também é em outra existência. Hoje a pessoa... Exatamente. O justo hoje sofre pelo pecador que ele foi no passado. Exatamente o que eu estou querendo dizer. Bom, o tempo já está. Tempo regulamentar praticamente esgotado. Vamos terminar de ler aqui o. Se vocês quiserem solicitar o VAR aí para ver se tem mais tempo, fique à vontade, viu? Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Já foi comentado aqui antes. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, que é sinal de progresso. O que é uma forte resolução? Uma virtude. Perceberam? Uma forte resolução é uma virtude. Já conquistada. Às vezes com as riquezas da iniquidade, com batalhas, com invasões, com guerras, com despotismo, o elemento adquiriu riquezas com... Não é? Gajeai amigos com as riquezas da iniquidade. É isso que Paulo está querendo dizer. Nós vamos ganhar a lei de Deus é tão extraordinária, o determinismo do bem é tão fantástico, tão extraordinário, que mesmo praticando iniquidades, a gente desenvolve virtudes sem perceber. Determinação, coragem, capacidade de tomar iniciativa, tomar decisões, isso tudo é virtude. Forte resolução para aquelas ações, mesmo complexas. Perceberam? Aí depois de 2000 anos, lá no século XIX, vai ter uma doutrina lá, o Consolador. Aí você vai poder trabalhar lá, que você já adquiriu tanta virtude, já participou de tanta confusão na humanidade, que você pode participar lá, que já tem muita capacidade, perceberam? Por isso nós estamos reunidos lá na segunda-feira, reunião de desobsessão, amigos. Tá certo? Comentário final. Quem quer fazer comentário final? Ninguém quer fazer comentário final? Então, prece hoje é de quem? Prece hoje é de quem tem muito tempo que não faz uma prece, que é o Arthur, não é? Está na letra A, foi o Adi semana passada, não foi? Agora é o Arthur, depois do Arthur. Embora. Então vamos lá, meus amigos. Damos graças ao nosso bom e amado e querido Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos pelo aprendizado, pelo estudo. Um momento que nós paramos para dedicar ao ensinamento que Cristo nos permitiu. Agradecemos a Deus pela nossa vida, agradecemos a Deus pelas bondades incríveis que o Senhor vem fazendo com todos nós.
agradecemos aos mentores da nossa casa, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e que Deus possa nos abençoar e nos iluminar hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que seja.